Esto es lo que vais a necesitar. Tijeras. Un globo. Cortado. Cinta adhesiva. Pegamento. Un espejito diminuto. Un bote pequeño. Un abrelatas. Y una linterna. Con el abrelatas abrís cuidadosamente los dos extremos de la lata. Así. Luego cogéis el globo, lo estiráis y lo colocáis sobre un extremo de la lata fijándolo con cinta adhesiva. Así. Cuando hablo por la lata, el sonido de mi voz hace vibrar el globo. No veo que se mueva nada. Muy bien. Gracias a nuestro espejo diminuto podremos ver el sonido. Con un poco de cola pegáis el espejito al globo, así. Colocad el espejo cerca del borde, no en el centro. ¿Será mejor? Don, eres un desastre. ¿Por qué todo parece tan fácil cuando lo hace él? Tiene dedos. Ah, Y cerebro. sí. Ahora, cuando hablo por la lata, hago vibrar el aire que hay dentro, que a su vez hace vibrar el globo, que a su vez hace vibrar el espejito. Rey, necesito una cartulina. Por favor, un poco de luz ambiental. Gracias, Rey. Rey, ilumina mi vida. Vamos a ver mis vibraciones de voz en la cartulina. ¿Lo veis? ¡Sí! Entonces el sonido son vibraciones que viajan por el aire. Sí y no. No solo viajan por el aire, también pueden viajar por la madera. ¡Date paso, paseo! El sonido puede viajar por el agua. Hablando de ondas sonoras, el sonido puede viajar hasta un cordel. Si estáis aburridos en casa, haced lo siguiente. Coged dos latas de este tamaño y quitad la tapa de un extremo. Haced un pequeño agujero en uno de los extremos de la lata y metéis una cuerda haciendo un nudo así. Haced lo mismo con la otra lata. La cuerda debe quedar tensa, solo funcionará si está realmente tensa. Y ahora ya podéis llamar a quien queráis. Y parafraseando a Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, ¡Señor Rata! ¡Le necesito! ¡Venga! Big Man, ¿cómo funciona esto? Es de lo más sencillo. Mi voz hizo vibrar el aire del interior de la lata, que a su vez hizo vibrar el extremo de la lata, que hizo vibrar el cordel, que como recordáis estaba muy tenso, que a su vez hizo vibrar el aire de la otra lata. Ese aire provocó vibraciones en tu tímpano y otras partes del oído que enviaron señales al cerebro donde pudiste oírlas. De esa forma, el sonido que emitió mi voz viajó a través del cordel hasta llegar a tu oído. Big Man, te llaman por la lata. ¿Quién podrá ser? Mi cordel no figura en la guía. Soy yo. A continuación, agua y agua por todas partes y no cae ni una gota. No os vayáis. Os enseñaremos algo que os va a alucinar y que podéis... Olá, internautas, Alcine de Física está aqui hoje para mostrar para vocês uma teleaula sobre o efeito Doppler, que consiste num fenômeno que vai mostrar que a frequência aparente que a gente escuta depende do movimento relativo entre a fonte sonora e o observador. Vale salientar que essa ideia de efeito Doppler é bem interessante em trabalhar com ela, por quê?
Porque a gente sempre menciona que a frequência de uma onda não é alterada, a menos que você vá à fonte e altere essa frequência. Então, uma vez a onda sendo emitida, certo? Qualquer fenômeno que ela sofrer, interferência, difração, reflexão, refração, certo? Polarização, a frequência dela já permanece a mesma em todos os momentos. Pode alterar o comprimento de onda, a velocidade de propagação, porém a frequência é uma característica dela que não é alterada. Lembrando que para trabalhar esse caráter do efeito Doppler experimentalmente, a gente compareceu ao campus universitário, né, e fizemos uma experiência lá em loco, né, utilizando carro, moto, observador na moto, observador no carro, e a partir daí a gente pode discutir melhor com vocês a relação da frequência aparente, quando é que aumenta, quando é que diminui, quando ocorre afastamento, quando ocorre aproximação, e toda essa parte matemática, a parte estrutural do efeito Doppler, a gente vai trabalhar com vocês na experiência lá no campus universitário. Então a gente vai mostrar para vocês agora os vídeos que nós fizemos, apresentando cada um deles e mostrando como é que esse fenômeno físico, dando uma prévia explicação de como é que ele aconteceu. Nesse experimento que a gente realizou no campus, a gente utilizou um tipo de onda que é uma onda sonora. Exatamente. Certo? Mas o efeito Doppler ele pode ocorrer, por exemplo, com a luz, que é conhecido como efeito Doppler-Fizeau. Tá? Mas em vídeos adiante a gente consegue retornar esse efeito Doppler e explicar melhor a ideia do efeito Doppler para a luz. Então vamos aos vídeos. Vamos lá. Olá, estamos chegando agora no anel viário do campus universitário da UFRN, frente à Escola de Música aqui na Natal, para a gente comprovar experimentalmente o efeito Doppler. Para isso nós consideraremos 3 observadores. A gente vai trabalhar com a fonte sonora em movimento ou em repouso e com o observador também em movimento e em repouso. Lembrando que no momento posterior a gente vai trabalhar o efeito Doppler para a luz, né? Comprovando o caráter ondulatório da luz. Então vamos lá para os experimentos. Até lá. Tchau. Até mais. No vídeo a seguir, a gente vai ver que com o observador e a fonte em repouso, não vai ocorrer efeito Doppler. Por quê? Porque todos estão parados entre si, não há um movimento relativo. Bom, perceba no segundo experimento que eu e Amadeu estamos parados em relação à Terra, né? E Giovannini passa na moto buzinando. Então observe que a fonte sonora, que no caso é a moto, né, buzinando, ela está em movimento relativo entre eu e Amadeu. Então observe que no início, quando a moto está se aproximando da gente, você nota que a frequência do som é uma frequência alta, o som é mais agudo, né? Quanto mais agudo é o som, maior a frequência. Então percebe que quando a moto se aproxima, o som torna-se agudo, e quando a moto se afasta da gente, a gente nota que esse som tende para o som grave, ou seja, a frequência diminui, ocorrendo nesse caso efeito Doppler em relação aos observadores que estão em repouso da Terra, como eu e Amadeu. Bom, vou apresentar agora 2 vídeos bem interessantes, tá? Que vai comprovar o efeito Doppler para um referencial e a não existência, a não ocorrência do efeito Doppler para outro referencial, embora o evento seja o mesmo. O que consiste? Eu vou passar buzinando, tá? Passando por Pedro e Giovannini que estão parados na Terra, e como o referencial vai estar em Pedro e Giovannini, eles vão presenciar, vão observar o efeito Doppler. No vídeo seguinte, a câmera vai passar para dentro do carro, certo? E vai estar me acompanhando como observador e a buzina, a fonte sonora. Como nesse segundo vídeo, eu e a fonte não estaremos em movimento relativo, não vai ocorrer efeito Doppler para mim. O que vai acontecer? Tá? Vocês vão conseguir visualizar que o efeito Doppler depende do referencial. Havendo movimento relativo, ocorre efeito Doppler. Não havendo movimento relativo, não ocorre efeito Doppler.
Esse próximo vídeo é bem interessante porque a gente vai ver que a fonte sonora está em movimento e o observador também em movimento, porém em relação à Terra. E não vai haver movimento relativo entre eles. E a moto vai estar buzinando. Então a gente tem a fonte sonora e o observador em dois pontos diferentes. Então a fonte sonora vai ser Giovanni na moto, o observador em movimento em relação à Terra, mas parado em relação a Giovanni seria eu no carro. Então para mim não vai haver a ocorrência de efeito Doppler, porém Pedro, que vai ficar parado na Terra, vai presenciar o efeito Doppler. E aí a gente vê no vídeo logo a seguir. Então realmente isso é uma coisa muito interessante para você perceber que você não precisa estar colada a uma fonte sonora, por exemplo, para verificar ou não a existência do efeito Doppler. A gente vai ver que o efeito Doppler depende do referencial. Hoje o Manual da Física vai trazer um experimento em que a gente vai trabalhar o processo de fenômeno de interferência, ressonância e batimento. Trata-se de um diapasão. Esse diapasão é um diapasão didático, certo? Em que, quando colocado a vibrar, vai vibrar com uma frequência de 440 Hz, que equivale à nota Lá. Então, se eu bater aqui nesse diapasão, ele oscila e esse efeito sonoro é causado pela oscilação. Tanto é que, se eu impedir de oscilar, ele deixa de emitir o som. Tá? Então, novamente. Bom, esse efeito fica interessante, na realidade, quando eu coloco dois diapasões. Certo? Então, no momento que eu coloco um para vibrar, eu posso regular a sua frequência mudando a distribuição de massa desse diapasão. Tá? Então, aqui desse jeito, posso alterar a sua frequência. O processo de ressonância se dá pelo fato de haver uma transferência de energia sempre que a frequência de um sistema oscilante é igual à frequência de outro sistema que pode entrar em oscilação. Nesse caso aqui, quando eu retiro as duas presilhas, os dois diapasões têm a mesma frequência. Então, se eu colocar um deles a oscilar, o outro entra em ressonância. Novamente, vou colocar apenas um para oscilar. Outro processo que a gente pode mostrar também, já que esse processo é considerado ressonância, porque um vibrou, transferiu energia para o outro, porque a frequência desse é igual a desse aqui. Tá? Então, outro processo que eu posso fazer é um processo de interferência quando eu gero duas ondas, por exemplo, de frequências diferentes. Processo de interferência, mas nesse momento ocorre o que a gente chama de física de batimento. São duas ondas geradas com frequências próximas uma da outra, certo?
E cada vez que eu altero isso aqui, eu posso reduzir o batimento. Por exemplo, agora, houve uma redução no batimento. Se eu ficar organizando isso de tal forma, eu posso reduzir o batimento até tirar quando os dois estiverem oscilando com a mesma. Tem um processo de interferência, mas não ocorre mais batimento. Outro modelo que a gente poderia dar a ideia de ressonância é se a gente pegar um enfeite desse mesmo. Então, isso aqui tem uma molinha aqui que pode oscilar, certo? Mas essa oscilação só ocorre se eu mexer isso aqui com uma certa frequência que coincida com a frequência de oscilação lá de cima. O fato de mexer não fará ele entrar em ressonância. Agora, se eu mexer com a frequência lá de cima, eu posso dizer que ele entrou em ressonância. Tá? Então, vocês presenciaram, verificaram 3 fenômenos interessantes: interferência, ressonância e batimento. Até a próxima. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path traveled by any sound under normal conditions. The sound wave travels through the ear channel. And reaches the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. O sentido da audição é realizado por um processo conhecido como transdução auditiva. O ouvido converte ondas sonoras do ar em impulsos elétricos que podem ser interpretados pelo cérebro. Assim que o som entra no ouvido, passa através do canal auditivo externo, atingindo a membrana do tímpano. A membrana do tímpano vibra então em resposta ao som. Sons graves ou de baixa frequência produzem uma vibração lenta, e sons de baixa amplitude ou volume produzem uma vibração fraca. Sons de alta frequência ou agudos produzem vibrações rápidas. A membrana do tímpano é em forma de uma concha e é articulada com uma cadeia de 3 ossos chamados de ossículos auditivos. Eles são o martelo, a bigorna e o estribo. Os movimentos da membrana do tímpano vibram os ossículos, passando informações de frequência e amplitude. Os 3 ossos seguem um eixo pivotal, mostrado aqui em vermelho. Esse eixo é devido a 2 ligamentos que mantêm os ossos no lugar dentro da cavidade do ouvido médio, o ligamento anterior e o ligamento posterior.
Duas estruturas que impediriam essa visualização foram removidas. Elas são o nervo corda do tímpano e o tendão do músculo tensor do tímpano. Através dos ossículos, as vibrações são transmitidas para a placa base do estribo. Essas vibrações causam um movimento igual a um pistão, enviando as vibrações a uma estrutura que é o osso labirinto. O labirinto é cheio de um fluido chamado perilinfa. Se ele fosse um sistema completamente fechado e inflexível, o movimento não seria capaz de propagar-se na perilinfa. Devido à flexibilidade de uma membrana chamada janela redonda, os movimentos do estribo podem se propagar no fluido dentro do labirinto, através da janela oval. A janela redonda é a que fica embaixo, a janela oval é a de cima ligada ao estribo. As vibrações se propagam na parte espiral, conhecida como cocléa. Essas vibrações partem da janela oval, passam pela espiral e retornam até a janela redonda. A porção dessa passagem espiral em que as vibrações sobem é chamada de escala vestibular. A porção descendente é chamada de escala timpânica. Uma terceira estrutura, chamada escala média, é situada entre as duas escalas. A escala média é cheia de um fluido. Em uma visão de corte, as separações dos fluidos por duas membranas fica visível. Elas são a membrana tectórica e a membrana basilar. As membranas são flexíveis e movem em resposta às vibrações que viajam nas escalas vestibular e timpânica, permitindo as vibrações passarem entre elas. Uma estrutura especializada chamada órgão de corte é situada na membrana basilar. Quando a membrana basilar vibra, estimula o órgão de corte que envia impulsos nervosos ao cérebro através do nervo coclear. Os impulsos nervosos são gerados por células especializadas dentro do órgão de corte chamadas células ciliares. As células ciliares são cobertas pela membrana tectorial. Assim que a membrana basilar vibra, minúsculos cílios encostam na membrana tectorial, disparando impulsos elétricos das células ciliares. A membrana basilar não vibra simultaneamente. Em vez disso, áreas específicas ao longo da membrana vibram em resposta a diferentes frequências sonoras. Frequências baixas vibram a parte alta da espiral, ao passo que frequências altas vibram a parte baixa da espiral. Esse arranjamento é conhecido como organização tonotópica. Juntos, essa sequência de eventos é responsável pela percepção acústica do mundo em nossa volta. Fala aí galera, beleza? Viram que vídeo legal? Funcionamento do ouvido humano, sistema de audição do ser humano. Muito trabalho que a natureza teve em fazer um ouvido desse, né? E a gente escutando essas porcarias de música, né? Puta merda, rapaz, tem que pensar duas vezes, viu? Antes de ouvir certas músicas, certas bandas que tem por aí, né? Que realmente é um insulto à natureza, né, rapaz? Porra, negócio
Um negócio bem interessante. É isso aí, galera. Aquele abraço. Sound begins with a vibrating source that causes waves to travel through the air like ripples on water. The waves create a pattern in the surrounding air molecules. At the front of the wave, the molecules are pushed together. Towards the back, they are pulled apart. These wave patterns move outwards from the source, with stronger waves sounding louder than weaker ones. A sound's frequency, or Hertz value, is the number of waves that pass a given point in 1 second. The more waves per second, the higher pitched the sound. Some creatures can hear pitches so high or low that they are out of the range of human hearing. O pavilhão auricular faz parte da orelha externa e é responsável por captar as ondas sonoras do ambiente e direcioná-las ao longo de um túnel, o canal auditivo externo. No final deste canal, encontra-se o tímpano, em contato com 3 ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo, tão pequenos quanto um grão de arroz. A vibração do tímpano e dos ossículos na orelha média multiplica a pressão sonora que será transmitida à orelha interna. Já na orelha interna, a onda sonora percorre a perilinfa, o líquido que preenche a cóclea. Essas vibrações estimulam as células ciliadas externas e internas a trabalharem para amplificar ainda mais o som. Enquanto a onda sonora percorre a cóclea, que é uma estrutura em formato de caracol, são selecionadas as frequências que serão transmitidas ao nervo da audição. Dessa forma, reconhecemos os sons graves, médios e agudos. A sensação sonora percorre o nervo auditivo até o cérebro, ao longo de várias estações, para que finalmente esse som possa ser percebido, reconhecido e entendido.